Quando se trata de fazer promessas, as pessoas muitas vezes não são confiáveis. Elas podem não cumprir sua palavra ou quebrá-la sem pensar duas vezes. No entanto, na Bíblia, Deus é retratado como o cumpridor supremo de suas promessas, que nunca volta atrás em sua palavra. Ele prometeu muitas coisas a muitas pessoas ao longo da história, mas talvez nenhuma seja mais significativa do que a promessa que fez a Abraão, uma das figuras centrais do Antigo Testamento. Então, o que Deus realmente prometeu a Abraão? Vamos mergulhar neste tópico e explorar as profundezas da fidelidade de Deus. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da promessa de Deus a Abraão, é essencial entender o contexto do relacionamento deles. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para Canaã, onde Deus prometeu dar a ele e seus descendentes uma terra como possessão eterna. Apesar de enfrentar inúmeros desafios e dúvidas ao longo do caminho, a fé de Abraão em Deus nunca vacilou. De fato, sua crença inabalável nas promessas de Deus é o que o tornou o pai da fé. Como afirma Romanos 4:11, um dos exemplos mais famosos da promessa de Deus a Abraão encontra-se em Gênesis 22:17. Após Abraão se dispor a sacrificar seu filho Isaque como holocausto, Deus o interrompeu e disse: "Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho." Então Deus prometeu: "Certamente te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência por minha causa. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, porque obedeceste à minha voz." Esta passagem revela a profundidade do compromisso de Deus com Abraão, mesmo diante das limitações e dúvidas humanas, mostra que Deus valoriza a fé e a obediência acima de tudo. Ao escolher obedecer à ordem de Deus de sacrificar Isaque, Abraão demonstrou sua confiança inabalável nas promessas de Deus. Em troca, Deus reafirmou seu compromisso com Abraão e prometeu abençoá-lo abundantemente. No entanto, há outro aspecto nessa promessa. Além de abençoar Abraão e seus descendentes, Deus também prometeu que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Essa profecia apontava para o Messias que viria da linhagem de Abraão e traria salvação a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou crença. Foi por meio de Jesus Cristo, que é chamado de descendente de Abraão, que essa promessa se cumpriu. Como Paulo escreveu em Gálatas 3:8, "Digo, pois, que pela fé Abraão, quando provado, alcançou a justiça que vem de Deus e se baseia na fé." Mas o que exatamente Deus prometeu a Abraão? Para entender o escopo completo da promessa de Deus, devemos considerar as várias bênçãos e alianças mencionadas ao longo da Bíblia. Uma das primeiras coisas que Deus prometeu a Abraão foi terra. Em Gênesis 12:7, Deus prometeu abençoá-lo e multiplicar a sua descendência, e dar a ele e a sua descendência a terra da sua herança, a qual lhes mostraria como uma grande multidão de estrelas. Essa promessa de terra foi reiterada em Gênesis 13:14, onde Deus prometeu dar toda a terra que visse a Abraão e a sua descendência. Era importante para Abraão possuir terra porque representava segurança e estabilidade para ele e sua família. A propriedade da terra nos tempos antigos era crucial para a sobrevivência, pois fornecia os meios para a produção de alimentos e abrigo. Ao prometer terra a Abraão, Deus estava essencialmente prometendo a ele um futuro repleto de abundância e prosperidade para si e seus descendentes. Outra coisa que Deus prometeu a Abraão foi proteção. Em Gênesis 15:1, Deus prometeu ser seu escudo e sua grandíssima recompensa. Essa promessa de proteção foi particularmente significativa para Abraão, que enfrentou muitos inimigos durante sua vida. Por exemplo, em Gênesis 14:12, lemos que os reis do Oriente vieram ao Vale dos Reis para lutar contra ele, indicando que Abraão precisava da ajuda divina para proteger a si mesmo e seus bens. Ao prometer ser o escudo de Abraão, Deus estava lhe assegurando que ele sempre seria protegido e que nenhum mal lhe aconteceria. Além dessas bênçãos terrenas, Deus também prometeu a Abraão bênçãos espirituais. Em Gênesis 26:4, Deus reafirmou sua promessa a Abraão, dizendo: "Estabelecerei a minha promessa que te fiz neste mês. Neste tempo, farei com que te venha descendência e nação, e tu serás uma multidão de povos e reis sairão de ti." Essa promessa indicava que a aliança de Deus com Abraão se estendia além dele e de sua família imediata. Abrangia o bem-estar espiritual e o destino de todas as gerações futuras que seguiriam a fé de Abraão. Esse aspecto espiritual da promessa de Deus é ainda mais enfatizado em Efésios 2:12, onde Paulo afirma naquele tempo: "Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por meio da descendência de Abraão, Deus prometeu estabelecer sua presença entre seu povo e oferecer-lhe salvação e orientação. É importante notar que as promessas de Deus a Abraão não foram feitas levianamente. Elas foram o resultado de uma relação de aliança que Abraão firmou com Deus. Uma aliança é um acordo vinculativo que estabelece um relacionamento próximo entre duas partes. No caso de Abraão e Deus, a aliança era baseada em confiança mútua, fidelidade e obediência. Abraão teve que demonstrar sua fé e obediência a Deus para que as promessas fossem cumpridas. Isso é evidente nos vários testes aos quais Deus o submeteu, como o teste de sua fé quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, como visto em Gênesis 22. Essas provações não deveriam ser obstáculos, mas sim oportunidades para Abraão crescer em sua fé e confiança nas promessas de Deus. Além disso, as promessas de Deus a Abraão eram incondicionais. Apesar das falhas e fraquezas de Abraão, Deus permaneceu comprometido em cumprir suas promessas. Esse amor e comprometimento incondicionais da parte de Deus servem como um poderoso lembrete de que, não importa quão imperfeitos sejamos, a graça de Deus nos basta. Ele é fiel à sua palavra e cumprirá suas promessas se confiarmos nele. As implicações das promessas de Deus a Abraão são de longo alcance. Elas demonstram a fidelidade de Deus e seu desejo de abençoar não apenas os indivíduos, mas também seus descendentes. Também destacam a importância da fé e da obediência para nutrir um relacionamento forte com Deus. Além disso, as promessas de Deus a Abraão tiveram um profundo impacto na história. Por meio dos descendentes de Abraão, a presença e os ensinamentos de Deus foram transmitidos, moldando o curso da história humana e trazendo salvação a pessoas em todo o mundo. Para compreender verdadeiramente o significado das promessas de Deus a Abraão, precisamos examinar o conceito de aliança. No contexto da fé de Abraão, uma aliança era um acordo sagrado entre duas partes, que estabelecia um relacionamento especial e obrigava cada uma delas a cumprir sua parte do acordo. A aliança entre Deus e Abraão era única por ter sido iniciada por Deus, que escolheu Abraão para estabelecer um relacionamento especial com ele. Essa aliança era baseada na fé, pois Abraão acreditava nas promessas de Deus, apesar de não compreender plenamente como elas seriam cumpridas. One of the key elements of the covenant was that God promised to bless Abraham and his descendants, both physically and spiritually. This included land, protection, and the promise that through Abraham's offspring, God would establish his presence among his people. In exchange, Abraham was expected to follow God's commands and live according to his righteous standards. This aspect of the covenant emphasized the importance of obedience and faithfulness on Abraham's part. The covenant between God and Abraham was not only significant for Abraham himself, but also for all future generations. It laid the foundation for the relationship between God and his people, and it established Abraham's descendants as God's chosen people. This covenant was renewed and expanded upon throughout history, with additional promises and blessings bestowed upon Abraham's offspring. The concept of covenant is crucial to understanding the depth and complexity of God's relationship with Abraham. It reflects the idea that God desires a personal connection with humanity, and he is willing to establish special agreements with those who put their trust in him. This covenant relationship serves as a model for believers today, emphasizing the importance of faith, obedience, and living a life dedicated to God. As we conclude our exploration of God's promises to Abraham, let us reflect on the profound implications of these divine assurances. Abraham's journey, marked by faith, trials, and unwavering trust in God, serves as an inspiration for believers throughout history. God's commitment to fulfill his promises, despite human limitations and doubts, reassures us of his faithfulness and love for his people. The promise of land, protection, and spiritual blessings given to Abraham and his descendants signify the tangible and eternal rewards that await those who follow God's path. Moreover, the covenant established between God and Abraham emphasizes the importance of a personal relationship built on faith, obedience, and a shared commitment to righteousness. As we look to our own faith journeys, let us be inspired by Abraham's example of unwavering trust in God's promises. May his story remind us to walk closely with God, to embrace challenges with faith, and to believe in the fulfillment of divine blessings in our lives. Thank you for joining us on this enlightening exploration of God's promises to Abraham. If you found this video insightful, don't forget to like, share, and subscribe for more captivating content that dives into the depths of faith and Scripture. Until next time, may you find strength and solace in God's unwavering commitment to his people.